Olá, meus amigos. Hoje vamos tratar de um tema muito recorrente na nossa sociedade. Muitos chamam de inveja, outros de olho gordo. Mas uma questão que sempre fica no ar, uma pergunta que sempre volta: inveja existe? Uma outra pergunta que é oriunda desta primeira é: inveja realmente pega? Bom, para que nós venhamos esclarecer isso da melhor forma, vamos recorrer à palavra de Deus. Existe um Provérbios, no capítulo 27, que no versículo 4, que diz: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas a inveja quem poderá enfrentar? Então você vê que faz-se uma comparação entre essas três manifestações que são oriundas do instinto humano. O furor, naturalmente, já é aquela explosão que a pessoa ela manifesta ali, ela demonstra logo de imediato toda a crueldade que ela é capaz de produzir. A ira, ela é impetuosa. A pessoa irada, ela age de maneira, digamos que insensata, ela por estar fora de si, naturalmente, ela não considera as consequências e sai tomando medidas, fazendo coisas sem pensar no resultado lá na frente. Quando vê, já aconteceu. Agora, a inveja, ela é o mal mais silencioso que existe. Às vezes a pessoa, ela se apresenta a você com um sorriso, com bons gestos, com palavras sutis, mas tudo isso acaba servindo para maquiar esse sentimento tão nocivo, tão maligno que ela nutre dentro dela. E a inveja, ela se torna tão poderosa que ela, ao meu ver, ela é capaz de abrir portas espirituais através da qual as forças malignas encontram autoridade para agir na vida da pessoa invejada. Daí você entende o tanto de consequências negativas que muitas pessoas têm em suas vidas. E você vê que não são poucas as pessoas que conseguem, aliás, melhor dizendo, não são muitas as pessoas que conseguem escapar do efeito da inveja em suas vidas. E o texto sagrado, a própria Bíblia, nos dá exemplo, ou exemplos de pessoas que foram vítimas de inveja. Começou no Gênesis, por exemplo, quando Abel foi morto pelo seu irmão, simplesmente por ter inveja do fato de Deus ter se agradado do seu irmão e da oferta dele e não ter se agradado da sua. E você vê que é uma coisa tão simples, bastaria ele fazer o que fez de todo o coração e sendo, digamos que, coerente com aquilo que ele queria apresentar, porque ele simplesmente chegou junto ao seu irmão Abel, que foi apresentar o seu sacrifício, a sua oferta a Deus, mas o que ele não compreendia é que o seu irmão fazia parte daquela oferta, ou seja, o seu modo de vida, os sentimentos que ele nutria dentro de si, tudo isso fazia com que Deus se agradasse dele, não somente da sua oferta. E muitas pessoas andam pelo mesmo caminho, elas acham que conseguem comprar a Deus com as suas ofertas e não obtêm resultados dessa relação. E por isso acabam por invejar o seu próprio irmão dentro de uma igreja ou dentro da sua própria casa, como foi o caso de José, que foi vítima da maldade dos seus irmãos, porém, no caso de José, nós temos um desfecho diferente. José, ele teve condições o suficiente para resistir à inveja, de um modo tal que o mal que lhe acometeu acabou resultando para o seu bem. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, para a segurança de todos, a inveja existe e ela age. Eu me recordo agora de um homem que tinha um campo que ficava do lado do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe passou a desejar aquele campo, aquela vinha, e até que pediu ao homem que vendesse a sua vinha por dinheiro. E aquele homem disse: jamais eu vou vender a minha vinha, porque isso aqui é herança de meu pai. Ele deixou para mim isso aqui e eu não vou me desfazer disso. O texto sagrado afirma que Acabe, ele se entristeceu. Ele se entristeceu por não conseguir comprar aquela vinha. Até que sua mulher, vendo o seu marido triste,
perguntou a ele: o que você tem? Ele falou: olha, puxa, eu queria tanto ter aquela vinha, como se fosse ali ó, aquela imagem ao fundo. Eu queria tanto ter aquela vinha, mas eu já falei com o proprietário dela e ele não me vende. Então ela disse: por que você não vai lá e toma dele? E ele disse: não é assim que funcionam as coisas. Então ela falou: fica tranquilo que eu vou entregar essa vinha para você. Ela foi capaz de contratar falsas testemunhas, acusou aquele homem de blasfemar contra o rei e contra Deus, para que ele pudesse se enquadrar na lei vigente e assim pudesse ser condenado à morte. E uma vez sendo ele condenado à morte, Acabe então se apropriou da sua vinha, até que ela chegou a ele e lhe trouxe essa notícia dizendo: vai e apossa-te da vinha, porque Nabote é um homem morto. Então você vê que a inveja, ela foi abrindo portas, ela foi trazendo elementos espirituais para esse sentimento, ao ponto que desencadeou na morte de Nabote, simplesmente pelo fato de ter um pedaço de terra fértil. Então a inveja, ela é silenciosa, ela não tem regras, ela não tem padrões, ela surge e quando a pessoa dá vazão, ela cresce, desenvolve e evolui para um quadro espiritual, que é justamente onde a pessoa que não tem a devida proteção, ela acaba sendo como que atingida e posteriormente destruída. Então, recomenda-se uma vida ativa, uma vida de verdade, de comunhão verdadeira com Deus, para que você possa estar seguro da inveja, porque ela vem de onde você menos espera. Então, como resposta, a inveja existe e é perigosa. Ficamos por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que possamos dar seguimento a mais vídeos como esse. Um forte abraço, até o próximo vídeo.